Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graça e paz, queridos. Alegria para nós estarmos juntos nesta manhã. Manhã sim, manhã de domingo, celebração do Dia dos Pais. Queremos deixar um texto da palavra do Senhor, Provérbios, capítulo de número 17, versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos seus pais. Começar esse culto de gratidão, de louvor, de exaltação ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Agradecer pela tua vida, Pai, agradecer por tudo que o Senhor representa, por tudo que tu és. E agradecer a um homem muito especial na minha vida, Jorge Ferreira de Souza. A minha gratidão a Deus pela tua vida, pela sua dedicação, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua provisão na minha vida, na vida dos meus irmãos. Quero começar esse culto agradecendo ao Deus eterno pela vida do meu pai. E em conjunto aqui com os meus irmãos, agradecer pelos nossos pais, por você, Pai. Há uma palavra que nós temos declarado em honra aos nossos pais. E tem algo que simplifica, tem algo que resume todo o nosso sentimento, que é essa palavra: Pai, nós te amamos. E é com esse sentimento de amor, esse sentimento que está em nossos corações, nós sabemos que alguns filhos hoje estão com o coração também apertado,
porque não estão na presença dos seus pais, os pais não estão mais aqui entre nós, mas é uma data que nós temos que celebrar, é uma data que nós temos que declarar o nosso amor. E você que tem seu pai pertinho de você, declare seu amor pelo teu pai. Se você puder abraçar, abrace o teu pai. Tire esse momento para agradecer a Deus pela vida do seu pai. E nós vamos assim orar, agradecer a Deus pelos nossos pais. Amanda estará orando como filha, agradecendo pelo seu pai, pelos nossos pais, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, toda gratidão seja dada a Ti neste dia de hoje. Venho estar te agradecendo, ó Pai, pela vida dos nossos pais, ó Pai. Pelos pais aqui da igreja, do nosso bairro, ó Pai, pelos pais do mundo inteiro. Gratidão seja dada a Ti, ó Pai, por este dia, ó Pai. Que a cada dia nós venhamos declarar o nosso amor pelos nossos pais. Que a cada dia, ó Pai, a gente venha estar os abraçando, ó Pai, dizendo o quanto eles são importantes para nós. E esteja com esses pais, vem estar, ó Pai, os abençoando, derramando as suas mais ricas bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai. E o nosso sonho, ó Pai, que um dia aqueles pais que não conheçam a Ti, ó Pai, venham conhecer e se render aos Seus pés. Muito obrigada, ó Pai, por este dia, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor faz, ó Pai, na vida deles. Que mesmo assim distantes, ó Pai, nós possamos declarar o nosso amor. Nós possamos declarar, ó Pai, o amor que o Senhor sente por eles, ó Pai. E esteja com aquelas pessoas, ó Pai, que hoje não têm os pais junto deles, ó Pai. Mas vem estar abraçando, ó Pai, confortando os seus corações, ó Pai. E mostrando, ó Pai, que o Senhor também é o nosso Pai, que o Senhor é nosso Deus e que o Senhor nos acolhe, ó Pai, sempre. Muito obrigada pelo dia de hoje. Já te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, ó Pai, no nosso dia, ó Pai, na vida dos nossos pais. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Irmãos, nesse momento está acontecendo um movimento aqui em Magé, aqui em Nova Marília. Alguns filhos, algumas mães estão saindo de casa dos pais aqui da igreja e fazendo uma surpresa. Nos outros anos, nos anos anteriores, nesse momento nós estaríamos ali fora com uma mesa linda, mesa de sucos, pão, bolo, pão a metro. Esse ano não podemos fazer isso. Mas nós queremos aqui render graças, agradecer pela iniciativa das mulheres, dos filhos, da dedicação e nos presentear nesta manhã com essa linda cesta de café. Então, nossa gratidão a Deus por você que se dedicou, você que preparou com carinho cada alimento aqui. Só de ver aqui, ó. Depois a gente come lá. Vou dividir a minha com eles aqui. Tá ok? Obrigado, Amanda. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que prepararam essa surpresa para nós nesta linda manhã. E nós vamos exaltar o nosso Deus. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Declarar o quanto nós o amamos, o quanto Deus, o nosso Deus Pai, é especial. Exaltemos ao nosso Deus. Eu sei
enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Muito bom poder adorar a Deus. Assim como o pastor disse, né, a mensagem é que se você tiver a oportunidade, você possa estar hoje, né, dito como um dia dos pais, mas que você possa estar, sempre que você tiver oportunidade, querido, sempre que você tiver oportunidade, esteja próximo de quem você ama. Esteja próximo de quem você ama. Conviva, tenha afeto, troque carícias, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E também não se culpe porque você ainda não fez, você não pôde fazer no passado, porque o que passou, passou. Você não pode mudar mais. Você não pode mudar mais. A sua vida é de agora para frente. Não fique se martirizando, não fique se corroendo, não fique se culpando por aquilo que você não pode mais consertar. Então, se você tem oportunidade, seja com seu pai, seja com sua mãe, esteja com seu filho, com seus irmãos. Conviva. Viva. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
doce da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Podem sentar, queridos. Gostoso ver, irmãos, aquilo que as câmeras nos mostram, né? Mas ver o povo saindo com um carro aqui para entregar o café da manhã para os pais. Que alegria vai no meu coração, irmãos. Ver a maneira como o carinho, a dedicação por parte das irmãs, parte dos filhos aqui, está abençoando vidas. Abençoar vidas. Nós queremos pensar hoje, no Dia dos Pais, sobre um tema paz, sobre algo que a palavra nos confronta. E mais uma vez nós queremos ser vencidos pela palavra de Deus, irmãos. Eu os convido a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Ou melhor, Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Quando os pais irritam os filhos. De repente você vai ver esse texto e vai pensar assim, mas aqui está falando de pai e mãe. Sim, Paulo, quando declara para a igreja de Éfeso, ele começa a falar primeiramente de pais, o pai e a mãe. Mas nesse texto nós vamos ver que em determinado momento ele se dedica somente a falar para os pais, sobre a educação dos seus filhos. E hoje o que nós queremos pensar é justamente sobre o que não fazer. Pai, o que você não deve fazer, eu como pai, diante da palavra, aquilo que eu não devo fazer. Então Efésios, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, nos diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Pais,
Não irriteis aos vossos filhos. Não importa quem foi seu pai. De repente você vai pensar, mas meu pai, pastor, o meu pai não prestava. O meu pai fez tudo aquilo que é de errado. Aquilo que eu tenho de memória do meu pai nunca foi algo bom. Para você que é pai, eu quero dizer para você, não importa quem foi o seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Você hoje é pai, e você precisa fazer diferença na vida de seu filho. Você que está aqui hoje, que ainda não é mãe, que não é pai, mas que um dia será, você precisa fazer diferença na vida do seu filho. Mesmo que de repente você possa olhar e falar assim, mas eu não tive o exemplo do meu pai, o meu pai não foi um bom exemplo. A bênção familiar começará através de você, querido. As coisas mudarão através do seu posicionamento. A mudança virá através de você. A mudança virá através das suas atitudes, através do seu comportamento. O teu futuro não é decidido com as orações que acontecem aqui no dia de domingo. Às vezes as pessoas oram aqui de domingo. As coisas não acontecem, não será decidido pelas orações daqui. As orações que tem feito aqui nesse dia. Mas amanhã é segunda-feira. E as decisões que nós vamos tomar amanhã, segunda-feira, essa sim, fará toda a diferença. Então, pai, o futuro não é decidido com as orações de domingo, mas sim com as decisões de segunda-feira. Os erros dos pais, eles precisam ser refletidos pelos filhos. Eu gosto muito de ler biografia, e tem uma biografia que me chama muita atenção, de Martin Luther King. Às vezes nós olhamos a história desse homem e só pensamos na segregação racial, aquilo que ele lutou, a sua batalha, às vezes só pensamos ou só lemos o grande discurso que ele fez, eu tenho um sonho. Mas na biografia de Martin Luther King tem algo que me chamou muita atenção. Logo no início, ele vai declarar uma carta, quando ele vai estudar, e ele vai para Boston. E quando ele está em Boston, ele escreve uma carta para o seu pai. Essa carta é muito simples, mas ele diz o seguinte: pai, está tudo bem aqui, eu estou me alimentando, eu estou estudando, eu estou aprendendo tudo que estão me ensinando. Pai, eu não estou fazendo nada que não fizesse na tua presença. Esse homem marca. Eu não estou fazendo nada que não fizesse na tua presença. A maior batalha que o inimigo tem para você, pai, comigo como pai, é tirar o pai de dentro do lar. O pai é o provedor, o pai é aquele que leva a proteção, leva a provisão para o seu lar, mas o pai também é aquele que leva o destino profético para a vida do seu filho. O pai é aquele que abençoa, o pai é aquele que estende a mão, o pai é o referencial. Com todo respeito às mães que aqui estão, mas o referencial para o futuro do seu filho é através do seu pai. O papel do pai. Minha esposa, ela tem um ditado, somente quando os meus filhos aprontam muito, ela fala o seguinte: tem hora que eu entendo porque alguns pais, como os filhotes no ninho. Tem hora que eu entendo, e quando ela está braba, eu falei, epa. Tem hora que eu entendo isso. E aí, compreendendo esse ditado que ela fala, que não é um ditado só dela, mas é um ditado que muitos dizem, a gente entende que nenhuma missão que Deus deu é mais nobre do que ser pai, do que ter essa paternidade. Mas também nada é tão difícil quanto a ser pai, quanto a ser mãe. E o que eu estou falando aqui sobre ser pai, sobre ser mãe, é ser pai de verdade, é ser mãe de verdade. Não é simplesmente gerar, mas é o cuidado, é a proteção, é esse destino profético que nós estamos falando. Eu estava lendo algo que me chamou muita atenção no discurso de um homem. Ele diz o seguinte: é mais fácil ter sucesso fora de casa do que ter êxito dentro de casa. É mais fácil ser reconhecido por estranhos do que ser reconhecido pela família. É mais fácil ser admirado por aqueles que estão longe do que pelos nossos próprios filhos. Ser admirado por aqueles que estão longe do que pelos nossos próprios filhos. E eu comecei a pensar sobre isso, queridos. Será que eu tenho sido um bom pai? Quando meu filho olha para mim, será que ele me vê como um bom pai? Como um exemplo a ser seguido? Quem é o pai do seu filho? Porque hoje, quando nós estamos falando sobre pais, existe a internet. E hoje a internet tem tido um domínio sobre alguns filhos e tem sido o pai de alguns filhos. A televisão
amigos, conhecidos, às vezes tem uma influência muito maior do que você como pai. Eu quero dizer que você tem que influenciar teu filho, querido. Você tem que ser a maior influência sobre o teu filho. E nossos filhos estão correndo risco. Que risco, pastor? É a marginalidade? Não, não somente isso. Os nossos filhos, eles estão expostos. E os desafios aumentam a cada dia. Quando eu era mais jovem, não existia isso, esse aparelhozinho. Era só aquele aparelho que existia no centro de uma sala, em algumas casas era preto e outra era cinza, e quando tocava, a pessoa estava ali, a sala estava lotada, e a pessoa atendia, e todo mundo estava escutando. Hoje não. Hoje cada adolescente, e às vezes até um junior, já tem um celular, e ele mexe, e ele tem um domínio muito maior do que, muitas vezes mais do que eu e mais do que você. E ele está exposto a tudo isso. Isso aumenta o nosso desafio. E aí é justamente aqui que eu quero me centralizar e pensar com você, meditar na palavra de Deus com você, sobre esse desafio de nós como pais, não irritar os nossos filhos, de nós como pais, fazer com que nossos filhos brilhem e sejam melhor do que nós somos. Se tem algo gostoso, queridos, é ver que nossos filhos estão crescendo, que teu filho cresceu, se tornou um homem de caráter. Quando Davi estava na sua cama, no seu final de sua morte, o sonho de Davi era que os seus filhos fossem homens de caráter, homens que honrassem. Hoje nosso desafio é criar filhos, filhos que venham a honrar os seus pais, filhos que tenham caráter. Colossenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer, aquilo que eu, como pai, eu não posso fazer. E vai dizer bem claro, pais, não irriteis aos vossos filhos, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Como então, pastor? Como que eu posso provocar meu filho? Como que eu posso irritar o meu filho? Primeiro que eu gostaria de dizer para você, como você pode provocar a ira do seu filho? É quando nós, pais, não somos coerentes. Tem muitos pais, e muitas vezes nós caímos no erro de pedir para os nossos filhos fazerem algo que nós não conseguimos fazer. Isso é falta de coerência, isso irrita os nossos filhos. Seja coerente naquilo que você manda o seu filho fazer. Eu gosto muito do texto de José, no livro de Gênesis. O capítulo 33 vai descrever isso de uma forma muito bonita. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José passa todo aquele processo, aqueles 13 anos, desde que ele é vendido para os amalequitas até ele chegar no Egito. Ele passa pela casa de Potifar, da casa de Potifar ele é mandado para o cárcere, e ele sai do cárcere até chegar no palácio de Faraó. Quando ele está no palácio de Faraó, algo acontece, há uma fome no seu país de origem, e os seus irmãos têm que ir pedir alimento, e quando chega lá, José vê os seus irmãos. Agora, grave essa história e vamos voltar um pouquinho atrás. O pai de José, Jacó, ele teve uma briga muito feia com o seu irmão Esaú. E eles ficaram sem se falar, ficaram brigados durante anos e anos. Jacó, ele constituiu família, filhos, filhas, conseguiu um grande império, gados, alimentos, mas teve um dia que Jacó falou, eu preciso me reconciliar com meu irmão. E ele pega aqueles filhos e divide os filhos, um vai para um lado, mulheres para o outro lado, e ao encontro vem Esaú, com seus 400 homens, e vem ao encontro, e quem está do lado de Jacó é José. E ele vê quando Jacó se aproxima de Esaú, e os dois se abraçam, os dois se beijam. O texto vai dizer claramente, Esaú e Jacó, eles se abraçam, eles se beijam. Ali está o pedido de Jacó para o seu irmão, me perdoe, eu errei contigo, eu roubei a tua primogenitura, eu vacilei contigo. Tudo isso foi visto por José. E agora, quando ele está lá naquele palácio, quando aqueles irmãos estão ali, é esse sentimento que ele vem à sua mente, vem ao seu coração. Se o meu pai pediu perdão ao seu irmão, eu também posso perdoar os meus irmãos. Havia coerência. O que nós precisamos é ser coerentes.
Não irrite seu filho com incoerência. Aquilo que você fala é aquilo que você tem que lutar para viver. Quando nós irritamos nossos filhos? Quando não tem regras claras. Da mesma forma que você elogia um filho por aquilo que ele fez nesse instante, depois você o critica, depois você o pune por algo que ele fez. A mesma coisa, a regra não está clara, é preciso definir. Se ele fez algo bom, elogie. Se ele fez algo errado, você pune, mas a regra precisa ser clara. Os nossos filhos precisam aprender o que é desobediência, e que toda desobediência tem consequência, e que toda obediência traz bênçãos, mas a regra precisa ser clara. Há um tempo atrás eu estava vendo uma mãe que estava com seu filho num canto, e quando o policial se apresentou perante ela estava disciplinando o seu filho, e o policial parou do lado, e ela falou: seu policial, eu estou disciplinando meu filho. E o filho arregalou um olho, pensando que a mãe iria parar de fazer o que ela estava fazendo, mas ela olhou para o policial e falou pela segunda vez: eu estou disciplinando hoje, para que amanhã o meu filho não apanhe de cacetete na rua, para que amanhã o meu filho não passe essa vergonha. A regra tem que ser clara. O que é certo, o que é errado, é errado. Mas isso precisa ser entendido, precisa ser compreendido. Nós irritamos nossos filhos quando não tem diálogo. Tem pais que só sabem gritar, esqueceram que é conversa. Mas eu cheguei cansado no meu serviço. Tudo bem, querido, você chegou cansado, mas o teu filho está em casa. Ele quer conversar com você, ele precisa de você. No livro de segundo livro de Samuel, no capítulo 18, vai descrever a história de Davi e o seu filho Absalão. Acontece algo com a irmã de Absalão, a filha de Davi. Absalão marca uma audiência dentro de casa para conversar com o seu pai. O seu pai não o atende. Irmãos, tenta imaginar 11 anos, um pai sem falar com um filho. Foi assim que aconteceu entre Davi e Absalão. Não havia conversa, não havia diálogo. Chega ao ponto que Absalão então se revolta contra Davi, e ele agora quer ser o rei, e ele se rebela, e ele monta um grupo que o segue. E Davi fala para Joabe: Joabe, prende Absalão, não faz nenhum mal com ele, apenas prende. O texto diz que Absalão, o homem belo, cabelos compridos, ele sai em disparada com o seu cavalo, os seus cabelos agarram em uma árvore, ele fica preso pelos cabelos numa árvore, e aí então um dos homens de Davi tira a vida de Absalão. Quando a notícia chega até o palácio, Davi dá um grito: Absalão, Absalão, o meu filho Absalão. Querido, tem pais que hoje não querem conversar, e amanhã então vai chorar. É preciso ter diálogo, é preciso jogar conversa fora mesmo. Pergunte ao teu filho como foi o dia dele. De repente ele não vai entender, mas pergunta tão simples, mas conversa, pergunte. Às vezes até as coisas que parecem serem bobas, mas pergunte. Precisa haver diálogo. Você irrita o seu filho quando você não tem tempo para ele. Às vezes arranja tempo para tudo e para todos. E tem muitos filhos que estão vivendo à míngua, querendo um tempinho do pai, querendo uma migalha do tempo do pai. Espera um pouquinho, já falo com você. Se você não der tempo para o teu filho agora, não espere que quando você envelhecer, ele terá tempo para você. Onde eu trabalho é de frente de uma clínica que é chamada Clínica de Repouso. E ontem eu estava vendo uma música dos anos 70 e 80 que estava tocando, aqueles velhinhos, aqueles anciões ali sentados naquelas cadeiras, com animadores de festa, tentando animar aqueles homens e aquelas mulheres. E o que veio em minha mente foi: onde estão os filhos? O que esses pais fizeram durante suas vidas para que os seus filhos hoje não estivessem aqui? E não pense que é barato não, irmãos. Para ficar naquela clínica ali, por mês, é no mínimo R$6.000, fora os medicamentos. Fora os medicamentos.
atenção, não deu tempo quando era novo, e agora está colhendo aquilo que plantou. Temos que ter tempo para todos, mas principalmente para socorrer as necessidades dos nossos filhos. Os nossos filhos têm necessidades. Pais, olhe para a necessidade do seu filho, vê aquilo que ele precisa, vê aquilo que ele carece de você. Nós irritamos nossos filhos, e essa é forte, quando comparamos um com o outro. Você tem 2 filhos? Então você sabe o que é isso. Nunca compare o seu filho. E esse é um desafio para nós, não comparar um com o outro. Olhe para a sua mão. Um dedo é diferente do outro. Os seus filhos são diferentes uns dos outros. O filho não compreende isso. Eles jamais vão compreender, só vão compreender isso quando eles forem pais, lá na frente. Hoje eles não compreendem. E às vezes eles vão cobrar de você. Por que você trata ela assim ou trata ele assim? Por que trata de uma maneira e eu não sou tratado assim? Os filhos são diferentes, queridos. Só vão compreender lá na frente, mas você como pai, você não pode irritar o seu filho. Se você fala forte com um, de repente, uma fala, um vai se derreter. Só de você falar mais firme, um já vai chorar. Mas se você falar, gritar com o outro, ele não vai nem escutar você. É diferente. A gente vê relatos de pais aqui que têm filhos de mais idade, e o que mais fala é sobre isso. Foi criado da mesma maneira, foi o mesmo carinho, o mesmo afeto, procura dar a mesma atenção, mas são diferentes. Não podemos comparar um ao outro. Quando o pai compara um com o outro, o que acontece é briga, o que acontece é divisão. O próprio Jacó, que em determinado momento nós elogiamos aqui pela sua postura, mas se nós olharmos, ele fez a comparação entre José, Benjamim, que era filho da mulher amada, com os seus outros filhos. Havia ali uma comparação. Para José, ele deu uma túnica de manga comprida. Para os seus outros filhos, uma roupa comum, uma roupa de um servo. Não era de manga longa. O que nós aprendemos aqui, queridos, da maneira como nós tratamos nossos filhos. Um pode ser esmagado, e o outro pode ser bajulado, se você começar a tentar tratar de maneira diferente, se você tratar com comparações. É um desafio para nós, é um desafio para mim, um desafio para você. Uma vez eu ouvi um pai dizendo, falou o seguinte: nós só vamos aprender, falando para um filho, você só vai aprender o que é ser um pai quando você for pai. E aí, depois de um tempo, eu ainda acrescento algo. Mesmo depois de você ser pai, você ainda vai continuar aprendendo. Porque filho não vem com manual, né? Essa frase você já ouviu. E todo dia a gente está aprendendo algo com o filho. O filho tem uma atitude que você nunca viu, você nunca presenciou. Você nunca aprendeu com a história de outros. Mas o que nós não podemos fazer é comparar um com o outro. Você pode, querido, como exemplo, você pode cobrar o mesmo empenho. Por exemplo, os filhos estão estudando. Você pode cobrar empenho, mas você não pode cobrar o desempenho. Se o filho tirou uma nota maior do que o outro, você não pode comparar, porque os filhos têm habilidades diferentes, têm desempenhos diferentes. Um tem uma habilidade melhor naquela área, um é fera na matemática, mas o outro não é. Então você pode, querido, cobrar o empenho, mas não cobre o desempenho. Você vai ver que teu filho tem áreas na vida dele que um é melhor do que o outro. Então não compare. Não irrite seu filho comparando um com o outro. Quando os pais irritam seus filhos, quando os pais são permissivos, aqui vem um grande risco. Ou nós somos rigorosos demais, ou nós podemos cair no erro de ser permissivos demais. Nós temos que aprender a negociar com os nossos filhos, a negociar aquilo que é negociável, mas não negociar aquilo que é inegociável. O princípio, ele não pode ser negociável. Existem determinadas coisas que nós não podemos negociar. E novamente eu quero trazer à memória a história de Jacó. Jacó, ele vai para a casa do seu tio Labão, e lá ele se apaixona por Raquel, ele quer casar com Raquel. Então o seu tio fala assim: você tem que trabalhar 7 anos para casar com ela.
trabalhe 7 anos. E Jacó trabalha 7 anos. No dia do casamento, em vez de ser Raquel, aparece Lia dentro da tenda. E Jacó fica triste, fica revoltado com aquela situação e vai até o seu tio e fala assim: olha, o senhor me enganou. E fala assim: mas o nosso costume, eu não posso dar a filha mais nova quando eu tenho a mais velha. Trabalhe mais um tempo para mim, e você então terá a Raquel, a sua amada. Historicamente, alguns vão dizer que Jacó trabalhou 14 anos. Sim, ele trabalhou 14 anos para ter a sua mulher amada. Mas outros estudiosos vão dizer que após a lua de mel com Lia, Jacó já teve Raquel. Só que mesmo assim ele ainda teve que trabalhar mais 7 anos. Independente disso, querido, a questão é que Jacó trabalhou por amor da sua esposa. Quando Jacó contava essa história para os seus filhos, José ouvia. José cresceu vendo seus irmãos, ele cresceu vendo seu pai falar de como foi o seu casamento. E chega um determinado que José agora está lá na casa de Potifar. E tem uma mulher, e a mulher de Potifar, todos os dias vai no ouvido de José. E o texto vai dizer que José era formoso, José era bonito, tinha um grande porte, era inteligente, era diferente de todos os outros homens daquela casa. E aquela mulher coloca os olhos em José. Chega ao ponto que José deixa a roupa do seu próprio corpo nas mãos daquela mulher, mas ele foge. Eu paro para pensar e falo assim: por que José fugiu? Querido, dentre outros significados que nós podemos dar, nós podemos entender o seguinte: José fugiu porque ele conhecia o histórico do seu pai. Meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe, e eu vou me deitar com qualquer mulher? Não. Isso é permissividade. Tem pais que têm deixado os namorados dormirem na mesma casa, isso às vezes dentro do mesmo quarto. Permissividade. Você está arrebentando a vida do seu filho hoje com essa permissividade. Hoje o teu filho de repente não está entendendo isso, mas lá na frente vai entender. Pais, abre seus olhos. Não irrite os seus filhos com permissividade. Diga não, seja claro, você não pode fazer isso. Eu gosto muito daquela frase que minha mãe dizia, que algumas mães aqui dizem para os seus filhos e os pais também: mas todo mundo faz, mas você não é filho de todo mundo. Você é diferente, você é meu filho. Quando meu filho fala assim: pai, eu quero ir para a casa de fulano, você não vai. Pô, mas vai estar todo mundo lá. Você não é todo mundo. Queridos, ser permissivo demais é permissividade. As pessoas podem fazer tudo que querem. Eu ainda sou da época que meu pai, eu creio que alguns aqui também viveram assim, pela idade que tem, que era só o pai olhar. O pai dava aquela olhada, ou a mãe, e a gente já gelava. Parava na hora. Hoje o pai quase fica vesgo, olha e desolha, e o filho continua fazendo a mesma coisa. Antigamente, se a mãe chegasse para o filho e falasse assim: e em casa você vai ver. Acabou, aquele dia era o pior dia. Hoje o pai olha, a mãe olha e fala: em casa vai... E o filho não está nem aí, por quê? Porque é permissivo. Está deixando as coisas acontecerem. Eu gosto de um pregador, um dia ele fez o seguinte comentário e exemplo falando sobre a questão que nós estamos vivenciando hoje. Essa permissividade. E o exemplo que ele deu foi o seguinte: quantos aqui dirigem? Quantos aqui tem carro? Só que dirige. Então vamos lá. Quando você está na autoescola, você aprende que existem determinadas estradas que só pode chegar a 50, a 80 ou a 100, 110. Você não pode passar essa velocidade. Entre nós aqui, baixinho, você está naquela pista reta. O que você faz? Você vai andar a 50? Mas ali está dizendo pista 8, aí bota aquela plaquinha lá, 80. Você vai a 80? O pé pesado vai e passa um pouquinho, daqui a pouco já está a 100. Mas, vamos dizer o seguinte, lá na frente, aí vem outra placa assim, radar a 500 metros, 80. Você reduz ou você passa 100? Você vai ser multado, né? Então você reduz. Mas lá atrás tinha uma placa dizendo que era 80, você passou a 100. Por que agora você vai passar a 50? Por causa do radar.
Sabe o que acontece? Tem pais que são placas. O filho fala, o pai fala assim, você vai ver quando chegar em casa. Mas são placas apenas. Não acontece nada quando chega em casa. Então o filho já não valoriza mais, o filho já não respeita mais, porque é apenas uma placa, é apenas mais uma falácia, está falando de novo. Mas quando tem pais que são radar, e o pai fala assim, não faça, e o filho sabe que se fizer, ele vai sofrer as penas. Então não faz porque vai padecer. Então você é um pai placa, ou você é um pai radar? Você é permissivo em tudo, ou você cobra o seu filho? O filho, querido, ele não se preocupa com o que você fala. A maioria dos filhos, eu sou filho e eu sou pai. E nós não nos preocupamos, ou não nos preocupávamos com aquilo que o pai falava, mas com aquilo que o pai fazia. São as atitudes que importam. Nós aprendemos muito mais com as atitudes dos nossos pais do que com as palavras. No decorrer da nossa história, a gente vai ver isso. É aquilo que o seu pai fazia que traz a sua memória, não aquilo que o teu pai falava. Os exemplos são mais fortes do que qualquer palavra. Quando os pais irritam os filhos, quando não colocam limites, queridos. É bem diferente de ser permissivos. Os filhos precisam de limites. Onde você vai? Que horas você vai chegar? Aí o pai fala, você vai chegar tantas horas. Não, você vai chegar antes. Meu pai, uma vez, ele tinha um trato com a gente, logo assim que nós começamos a caminhar na igreja. E em Magé tinha uma praça ali, ainda tem a praça, mas acabou o costume que tinha no passado. No passado nós tínhamos o costume, quando saía da igreja, tinha que dar uma volta na praça, ou duas. Não acontecia nada, mas tinha que dar uma voltinha na praça da prefeitura de Magé. Todo mundo que tem mais de 30 anos aqui fazia isso, queridos. Todo mundo fazia isso. E aí o horário de chegar em casa era 10 horas. Meu pai estipulava 10 horas. E teve um dia que acabou o culto 9h30, mas e a volta na praça? E deu a primeira volta, a segunda, e estava lá eu e minha irmã dando volta na praça. Quando chegamos em casa, já era mais de 10 horas. E meu pai estava lá esperando atrás da porta. Quem chamava? A gente com medo de chamar, vou chamar, não chama você, eu não vou chamar. Eu falei, você não vai chamar não, você é mais velha. Então, eu forrei a mesa que tinha do lado de fora, botei um travesseirinho, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu não vou chamar não. Mas meu pai estava ali atrás da porta. E depois que chamou, que nós entramos, ele só falou o seguinte, domingo que vem, vocês eram para ter chegado 10 horas, vocês vão chegar 9h30. E se a gente chegasse atrasado, era só tirando, querido, só tirando. Por quê? Porque as atitudes falam muito mais alto do que qualquer palavras. Essas coisas marcam a vida da gente, firmeza. Um filho pode fazer, um filho que quer fazer tudo, não tem limites. A responsabilidade é tua, pai, de colocar limites. E eu digo mais, um filho que pode fazer tudo, vai se perder no meio do caminho. Um filho que pode fazer tudo, vai se perder no meio do caminho. E a responsabilidade é tua como pai. Não bote a culpa nas pessoas. Você é responsável pelo seu filho. Às vezes nós ficamos olhando para o passado. Hoje o tempo são outros, queridos. Hoje a realidade é outra. Os filhos eles não são mais criados da maneira como era criado no tempo atrás. Sim, os tempos são outros, mas os princípios não mudam. O princípio precisa ser o mesmo. Filhos que precisam respeitar os mais velhos. Hoje o mais velho fala e o filho, às vezes a criança quer brigar com o mais velho. Querido, princípio, respeite o mais velho, honre o mais velho. É mais velho do que você, honre ele. Isso é princípio de autoridade. Isso, Deus se alegra com isso, o Pai se alegra com isso. Eu contei uma vez, falando sobre pais e filhos, eu jamais vou esquecer disso. Meu pai chamou um senhor para almoçar um dia em nossa casa. Era janeiro, calor danado, irmão, muito quente.
E aí aquele visitante, aquele homem que foi convidado para almoçar, chegou, e o almoço já estava pronto, e aí a mesa, quem já foi lá em casa sabe, meu pai fez uma mesa, né, bonita na varanda, uma mesa comprida, e ali aquele senhor sentou na cabeceira, porque tinha aquele detalhe, quem senta na cabeceira é quem tem autoridade. E aquele convidado de mais idade sentou na cabeceira da mesa, meu pai sentou do lado. Quando meu pai sentou do lado, aquele homem olhou para o meu pai e falou assim: você vai almoçar sem camisa? Estava todo mundo sem camisa, era um calor, os homens... Meu pai levantou da mesa, e quando ele levantou, ele só olhou para a gente, e todo mundo saiu e foi lá botar a camisa. E agora bota ventilador, e pingando, comendo aquele peixe com pirão, e aquele calor. Aquele homem foi embora depois, eu olhei para meu pai e falei assim: o senhor está na casa do senhor, o homem vem de fora, e chega aqui da ordem, a gente tem que botar camisa. Meu pai só falou algo, ele olhou para mim e falou assim: respeite os mais velhos. Não precisou de mais nada, irmãos. A atitude fala mais do que qualquer palavras. São atitudes. Quando os pais irritam seus filhos, quando não recebe estímulo, o filho precisa receber um estímulo. Imagine um filho que chega do colégio, feliz da vida, e chega para o seu pai e fala o seguinte: pai, olha aqui, tirei 9 na prova de matemática, tirei 9, o filho está feliz, ele conseguiu alcançar aquilo que para ele era difícil. E o pai olha e fala assim: grandes coisas, quando você vai tirar 10? Tira o estímulo, querido. Isso irrita. O pai poderia olhar para o seu filho e falar assim: filho, eu quero dizer para você, você tem um potencial, filho. Parabéns porque você tirou 9. Agora, olha, eu acredito, com o potencial que você tem, você pode chegar a 10. Sabe o que você está fazendo? Você está olhando para o teu filho, está encorajando o teu filho. Você está falando para o seu filho: filho, você pode alcançar coisas maiores, coisas grandiosas. Quando o teu filho estiver diante de uma dificuldade, ele vai lembrar lá no seu intelecto e falar assim: o meu pai diz que eu posso, o meu pai diz que eu consigo, o meu pai diz que eu tenho um grande potencial. Mas infelizmente, nós irritamos nossos filhos, não dando estímulo, jogando um balde de água fria. Querido, fala para o seu filho, elogie teu filho nas coisas que ele faz. Será que é tão difícil você dizer: filho, parabéns, filhão, cara, isso aqui ficou lindo o que você fez? A minha filha está com o costume de fazer desenhos. Essa pandemia, então, ela toda hora vem com um desenho abstrato, né? E eu olho para aquele desenho e falo: filha, que desenho lindo! E quando eu falo aquele desenho lindo, daqui a pouco ela vem com mais 2 folhas. Aqui, pai, fiz mais 2. Eu falo: esse aqui ficou mais bonito. E aí ela vem com outro: agora eu vou desenhar a família. E aí vem, eu falo assim: eu tenho até cabelo nesse desenho. Não, esse é Dedé. Aí eu falei: ah, agora eu entendi. Estou olhando para a pessoa errada. Mas elogie, queridos. Elogie. Quando os filhos não recebem estímulos, eles ficam frustrados. Eles não têm prazer. E aí, de repente, você está: por que meu filho não quer passar tempo comigo? Por que meu filho não faz as coisas para mim? Não faz hoje para você, porque sempre quando fez lá no passado, você criticou. Porque lá no passado, quando ele tentava te agradar com as mínimas coisas, você nunca o agradou, você nunca agradeceu. Sabe uma coisa que marca, irmãos? Todo mundo gosta de receber presentes. Todo mundo gosta. Uma linguagem do amor é receber presente. Eu não preciso perguntar aqui quem gosta de receber presente, porque todo mundo gosta. Agora, se eu perguntar quantos gostam de dar presente, aí a história é diferente. Mas é o seguinte: quando você recebe presente de alguém, você jamais vai esquecer que a pessoa te deu um presente. Pode ser o mais simples. Eu lembro quando estava trabalhando no escritório de contabilidade, aí num dia do meu aniversário, um colega chegou para mim num papel embrulhado, e quando eu abri era um maracujá. Ele falou: não tenho dinheiro, mas eu passei ali, vi esse maracujá, eu tinha que dar algo para você. Depois de tantos anos, ainda lembro daquele maracujá, aquele papel de jornal amarrotado. Mas como a gente riu naquele dia, queridos. Presente, queridos. Valorizar, estímulo. Hoje eu não posso dar um presente porque eu estou desempregado, mas vai ter um dia que eu vou poder te dar um presente bom. E o filho precisa conhecer isso. Tem um vídeo rolando na internet
de um pai que dá atenção à sua filha, o tempo todo ele corre para levar sua filha no colégio, e depois ele sai correndo, e a filha olha para trás e vê o pai correndo. Mas chega um dia que aquela filha prepara uma carta e entrega uma carta para o seu pai, e fala: meu pai é lindo, meu pai é maravilhoso, meu pai é trabalhador, mas meu pai é mentiroso. Meu pai, ele mente, dizendo que tem um trabalho, mas ele é desempregado. Meu pai, e aí vai mostrando as cenas. O meu pai, ele mente, dizendo que tem dinheiro, mas o meu pai não tem dinheiro. E ela vai descrevendo: o meu pai mente, o meu pai mente. E no final da carta ela diz: o meu pai mente, porque ele me ama. E ele quer me fazer a pessoa mais feliz do mundo. Eu amo meu pai. Aquele pai, ele pôde refletir. Durante aquele momento ali, depois ele abraça a filha, mas a filha sabia quem era o pai. E por que ele estava lutando? Aquele homem carregando um saco, depois ele limpando janela, e depois correndo para buscar a filha no colégio. Mas o pai mentia. Qual o estímulo que o teu filho tem recebido de você, querido? Quando o filho olha para você, qual é o estímulo? Ele vê em você, qual a imagem que o teu filho tem de você? Por último, queridos, quando os pais irritam seus filhos, quando usa palavras ásperas e até mesmo agressão física. É muito triste nós vemos crianças chegando em hospitais, machucadas. E você olha para a criança, você olha para a mãe que às vezes chega, ou você olha para quem levou, e você tem que levar a criança para uma parte e perguntar: o que aconteceu contigo? E a criança com medo, porque ela foi amedrontada em casa, até ela chegar a dizer que foi o pai, ou que foi a mãe quem fez aquilo. Os filhos não precisam só de comida, de roupa, de uma cama, de uma escola, de estudos, não. Os nossos filhos, eles precisam que as suas necessidades emocionais, elas sejam supridas. Tem filhos que têm necessidades e o pai não consegue enxergar a necessidade do filho. O que teu filho precisa, querido? Qual é a carência do teu filho? Você já parou para pensar que teu filho está crescendo, que a tua filha está crescendo, ou que os seus filhos já cresceram? Quais são as necessidades deles? Quando o teu filho olha para você, ele vê em você o quê? Sempre essa pessoa áspera, essa pessoa que só tem agressão física, só palavras de derrotas, você não presta, você é um vagabundo, quando você crescer não vai dar para nada. Esse tipo de palavras que são usadas dentro do teu lar, isso irrita teu filho, querido. Isso provoca a ira do teu filho. Não decepcione o teu filho. Tinha um programa de rádio que falava: ontem já era, hoje é o dia, e o amanhã poderá não mais chegar. A oportunidade de mudar o teu relacionamento com o teu filho é hoje. O momento de você não decepcionar o teu filho é hoje. Se você acha que a bebida não decepciona o teu filho, a bebida tem arrebentado você, e o teu filho tem olhando você beber. O teu exemplo vai falar mais alto do que qualquer palavra. Quando o teu filho crescer, ele vai pegar um copo de cerveja ou um copo de cachaça, porque ele está vendo você fazer como pai. Se você fuma, você acha que o teu filho vendo você fumar, ele não vai fumar? Mesmo que você fale para ele: não fuma, que isso faz mal, não adianta, porque o teu exemplo fala mais alto. Traição. E quando eu falo de traição, eu não estou falando só daqueles homens que têm casos extraconjugais. Tem pais que estão traindo seus filhos, traindo esposa dentro do seu lar, através de uma internet, através do tempo. Quando você não dá tempo à sua família, você trai a sua família. Querido, isso é muito sério. Você precisa ser honesto contigo mesmo. Está no momento de você se avaliar. Se você é um bom pai, se você é um bom marido, se você tem sido um bom homem. Seja honesto consigo mesmo. Seja exemplo. Faça sacrifícios, queridos. Outro vídeo que eu assisti ontem, Dia dos Pais, a gente começa a receber muitos vídeos. Tem um vídeo que eu achei lindo, foi o último que eu vi. Eu não lembro o nome do rapaz, mas ali ele está falando sobre uma menina de um colégio, quando ele ia levar a sua filha e buscar a sua filha. Ele disse que naquele colégio tinha uma menina chamada Gabriela, e sempre quando ela chegava, aquela menina falava: o meu pai é mais bonito que você.
o meu pai é mais forte que você. Meu pai é mais lindo do que você. E todos os dias, quando ele chegava lá, aquela menina tinha um elogio a respeito do pai. E ele chegava e falava assim: o meu pai, o carro dele é mais bonito do que o seu. E ele já não queria mais. Falei, todo dia eu vou chegar naquele colégio, a Gabriela vai chegar para mim e vai fazer um elogio a respeito do pai. E ele diz: eu estou recebendo bullying dessa menina. Eu vou mandar minha esposa buscar, vou pedir minha esposa para trazer. Eu não vou lá. Mas diz ele que um dia ele chegou, e quando ele chegou, a Gabriela estava lá, e chegou um homem num Corsa. Ele olhou para o carro dele, olhou para o Corsa e falou assim: esse é o pai da Gabriela? Não, não deve ser o pai, deve ser o avô. Era um homem baixinho, era um homem careca. Mas quando chegou, e ele ficou observando, e aquela menina abraçava, e beijava, e acariciava, e aquele homem dava carinho, e fazia cosquinha, e levou aquela menina até o carro, e botou na cadeirinha, colocou o cinto, e fez mais alguns carinhos, e depois os dois saíram rindo. E nesse vídeo ele fala: olha o olhar daquela menina sobre o seu pai. Aquele olhar amoroso, aquele olhar carinhoso. O pai dela era o herói. O pai dela era a pessoa mais linda do mundo. O pai dela era o referencial para ela. Era o melhor carro, era o melhor carinho, era o melhor tudo. Às vezes nós pais temos perdido isso. Perdido esse momento com nossos filhos. Perder um elogio do filho, perder um carinho do filho, a maneira como o filho nos olha. Eu quero terminar dizendo, querido, para você não irritar os seus filhos, você precisa ser pai. Pai com inteireza de coração. Hoje, quando eu olho para o meu pai, e meu pai é um homem de muitas características bonitas, eu poderia elogiá-lo aqui, falando sobre várias características dele. Contador de história nato, adora contar história. Tem uma que meu pai conta que a gente, quando chega lá, meu filho fala assim: vô, conta aquela de novo. Qual? A da onça. E a gente começa a já rir, porque aquela história é a clássica. E a gente já ouviu aquela história, mas ele termina e diz: e a onça chorava. E a gente ri aquilo de novo. E vai contar aquela história de novo. Mas aquilo marca a gente. Eu tenho orgulho do meu pai. E às vezes eu olho, irmãos, e meu pai está envelhecendo. Eu estou envelhecendo. Eu não sei mais quanto tempo Deus me dará com o meu pai. Eu não sei, alguns que estão aqui já não estão mais com os seus pais. Sabe a dor que é. Sabe a tristeza que é. Principalmente chegar esse dia, às vezes não dar aquele abraço, não poder conversar, não preparar aquela mesa. Mas eu quero dizer para você que é pai, ou para você que está aqui, é homem e vai ser pai um dia. Grava essa palavra no teu coração, querido. Você tem que ser exemplo para o teu filho. Lutar para ser um exemplo para o teu filho. Lutar. Não para ser simplesmente agradável. Não querer ser o amiguinho do seu filho. Você precisa ser amigo do seu filho. Mas você precisa ser pai do seu filho. Não importa se um dia você não teve um pai que te corrigisse, um pai que te chamasse atenção, um pai que te abraçasse, um pai que te desse carinho. Mas você vai ser pai, ou você é pai. Importa é o pai que você é. E a minha oração, irmãos, é que Deus venha nos fortalecer. Deus venha estar nos dando sabedoria para criarmos nossos filhos. Que os nossos filhos sejam mais filhos de Deus do que nossos. Que nós temos mais cuidado com o presente que Deus nos deu do que aqueles outros presentes comuns que nós recebemos no dia a dia. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Nós vamos orar. O Ministério de Louvor estará vindo aqui para frente. Nós vamos terminar esse culto cantando, exaltando o nome do Senhor. Mas eu gostaria de orar por você, pai. E eu estou incluído, eu estou incluso. Eu sou pai, preciso da graça de Deus, da sabedoria de Deus, para que eu não venha irritar o meu filho, para que eu não venha irritar os meus filhos, para que eu seja amoroso,
para que eu seja um pai que venha cuidar, mas que venha impor limites, que não seja permissivo, mas que eu seja um pai segundo o coração de Deus. Um pai que, no sentido da palavra. Certa vez eu fui fazer um trabalho em uma comunidade, em uma favela, e a palavra que eu recebi daquela líder foi: Claudinei, quando você chegar nas casas, e principalmente se for falar com adolescente ou com criança, não compare Deus, não use a palavra pai, de forma alguma, não fale de pai. Você pode usar qualquer outro adjetivo, menos pai, porque infelizmente nessa comunidade, o referencial de pai é zero. Eles não têm referencial de pai. Eles não sabem o que é um pai. E se você comparar Deus a pai, eles vão pensar um pai como um traficante, um pai que espanca a mãe, um pai que só sabe bater, xingar e beber. É isso que eles sabem sobre pai. Então não use o termo pai. Fale sobre Deus. Como é difícil para uma criança, para um jovem. E às vezes a gente fala assim, mas julgar de repente para você é fácil. Ah, não, vou falar pai sim, porque meu pai foi um homem bom. Mas de repente você não sabe como aquele jovem, como aquela criança viveu. Ele foi abusado pelo seu pai. E de repente você quer que ele tenha o mesmo significado de pai que você tem. Não, querido, vai ser diferente. Mas para você que sofreu, querido, a sua vida toda, padeceu como um pai, eu quero trazer uma nova referência de pai para você. Um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que ama. O nosso pai. Mas eu creio que isso não será apenas através de palavras e palavras, mas o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz essa obra bonita no nosso coração. E minha oração é para que o Espírito Santo, Ele entre no teu coração, faça morada. E que você tenha um encontro maravilhoso com esse Deus Pai. O Abba Pai. O paizinho querido. Vamos orar? Pai eterno, nosso paizinho querido, nosso Abba Pai, eu entrego a vida de cada filho em tuas mãos, os meus filhos, aqueles filhos que têm sofrido, porque os seus pais têm provocado a ira deles. Eu clamo, Deus, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, nós como servos do Senhor, e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, mas que são pais, possam ter a sensibilidade, possam ter o compromisso, assumir um compromisso de ser diferente, de ser cuidadosos para com os seus filhos, que venham dar palavras, sim, palavras que venham trazer a diferença, mas que os seus exemplos venham falar mais alto do que qualquer palavra, Deus. Nós pedimos a bênção sobre cada pai, que cada pai possa experimentar o teu amor, os teus cuidados, as tuas proteções. Deus Santo, que cada pai possa abençoar os seus filhos e possam ver nos seus filhos um presente dado do Senhor, uma herança que é do Senhor, e que possa se dedicar de uma maneira bonita na criação dos seus filhos. Eu peço a tua bênção mais uma vez, em nome de Jesus, sobre cada pai, sobre os homens que serão pais, que vão crescer na graça, no conhecimento do Senhor, nos teus princípios, e que sejam pais abençoadores. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar? Vamos louvar ao Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor,
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Aleluias. Gratidão, queridos. Nós encerramos esse momento de culto, de adoração, gratos ao nosso Deus Pai, pela tua vida, pela vida de vocês que aqui estão conosco. Deus abençoe vocês que são pais, vocês que poderão ser pais um dia. Deus abençoe a vida de vocês. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de regozijo. Honre os seus pais, elogie seus pais. E pais, não irriteis os vossos filhos. Que Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém, Senhor.